Vamos lá, olha, com relação à sua primeira questão, né, eu digo o seguinte, eu sou vice-presidente da CCJ, se eu não converso com todo mundo lá dentro, eu não aprovo um projeto de lei. Se tem uma coisa que a gente aprendeu no parlamento, e teve que aprender logo, correndinho, sabe, é que a oposição berra, a oposição grita e o governo vota. Então, você não consegue votar um projeto se você não tiver um relacionamento de trabalho, você não precisa ser amigo, levar para casa, mas um bom relacionamento com todo mundo. Então, outro dia eu consegui aprovar um projeto de lei na CCJ, que era uma coisa improvável, porque o autor era do PSL, a relatora, que era eu, era do PSL, presidido pelo Francisquini, que era do PSL. E você tinha o PT fazendo obstrução todos os dias na CCJ, tá? E o que aconteceu? Eu consegui aprovar um projeto. E quando eu terminei, ó, pasmem, sabe quem me elogiou, dentre vários deputados que me elogiaram? A Maria do Rosário. Ela disse o seguinte, meu amigo, eu levei um elogio da Maria do Rosário. O que ela falou? Ela falou o seguinte, olha, eu quero parabenizar a relatora, porque isso que Vossa Excelência fez se chama um trabalho de construção, e esse é o trabalho do parlamento. E eu concordo com ela nisso, né? A gente está lá para construir e você não consegue fazer nada sozinho. Então, o fato do Kim Kataguiri sentar na mesa com o Freixo, isso aí para mim não é problema nenhum, tá? O importante é como a pessoa vai se conduzir no parlamento, o tipo de leis que ela vai apoiar, tá certo? Agora, entendendo que lá você tem que ceder um pouco, deixar aprovar uma lei de um partido que é um partido oposto ao seu, com ideias opostas, senão você nunca vai apoiar um seu. E sempre votar de acordo com a sua consciência, é óbvio. Mas aquilo que não for uma coisa do núcleo da sua consciência, que não afeta seus princípios, você tem que abrir mão um pouquinho, sim, senão você não faz nada. Aí vai para outro poder. No legislativo é assim. Quanto ao Eduardo, né? Embaixador. Isso. Bom, quando eu ouvi a notícia, que eu soube que o Bolsonaro tinha anunciado na live, primeiro eu levei um susto. Por que eu levei um susto? Porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu achava que tinha, assim, uma outra pessoa já para ser encaminhada, um embaixador, que eu sei que é alinhado, que é uma pessoa que pode até vir a ser embaixador, não sei. Levei um susto porque eu não estava esperando. Mas eu não quis me manifestar logo, porque eu gosto muito de ponderar. Eu sou uma pessoa que eu colho as opiniões, eu gosto de fazer isso, tá? E daí eu comecei a ouvir muita gente metendo cacete, outras pessoas elogiando, defendendo apaixonadamente. Eu falei, bom, deixa eu tentar entender o que é isso. Então, a minha percepção hoje, passados alguns dias já, é a seguinte, principalmente depois de ver aquele vídeo do Donald Trump elogiando o Eduardo, o trabalho fantástico que eu sei que ele tem feito como presidente da CREDEM, que é a Comissão de Relações Exteriores e Segurança, viagens para vários países. O Eduardo está lutando para unir a direita, né? Então, ele teve na Hungria, ele teve com o ministro italiano, que é aquele ministro conservador, na Argentina, em vários países. Está fazendo um trabalho bonito e nos Estados Unidos se aproximou dos republicanos e ele foi a pessoa que pavimentou o caminho do presidente Bolsonaro até o Donald Trump. Bom, então, ele tem essas qualidades que têm que ser reconhecidas, tá? Agora, tem uma outra questão, que é o seguinte, o Eduardo, ele é um deputado federal por São Paulo, com quase 2 milhões de votos, e a política hoje precisa do Eduardo aqui também. Eu fico pensando em São Paulo, que é a cidade, a quarta maior economia, né, do Brasil. Sem a presença do Eduardo aqui no PSL para conduzir essa política, para conduzir a campanha, eu acho que a gente pode atirar o São Paulo para os braços do PSDB. Mas você acha de novo. moralmente aceitável nomear ele? Olha, não, deixa eu te falar uma coisa. Não é nepotismo, porque cargos políticos não estão incluídos em nepotismo, ele ser embaixador, tá? Eu acho assim, como o Eduardo teve esse destaque muito grande e o presidente Bolsonaro quer botar alguém da confiança dele, porque eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, gente, embora nem todo mundo vai concordar comigo, mas eu tenho essa visão de que a gente está numa guerra cultural. Então, você precisa de alguém muito alinhado com as questões, alguém que queira combater o Foro de São Paulo, que queira realmente trabalhar pela direita, pelo conservadorismo. O Eduardo, ele é essa pessoa. Mas eu acho que ele pode fazer muita falta aqui no Brasil. E eu não sei se os eleitores dele ficarão muito satisfeitos também com a ida dele. E tem um prejuízo de que ele, como embaixador, ele não poderá fazer nenhuma atividade política, porque é um cargo de Estado, né? Assim, não é de governo. Então, ele, por exemplo, ele estando lá como embaixador, ele fica impedido de comentar, fazer comentários sobre questões que são importantes a gente ter a visão do Eduardo aqui. Agora,
A restrição que eu tenho é assim, poxa, passa uma mensagem de que só pessoas da família teriam essa confiança. Eu acho que existem outras pessoas no Mais meio. qualificadas, talvez? Olha, você pode até dizer qualificada, por exemplo, um diplomata, uma pessoa que já fez, que tem bastante experiência na área da diplomacia. Mas o Eduardo está se mostrando um diplomata nato. Né? O presidente Bolsonaro e o Bolsonaro têm feito pelo Brasil coisas que nenhum embaixador fez há muito tempo. Conseguir botar o Brasil, conseguir o apoio para a OCDE, conseguir esse acordo que foi feito agora do Mercosul e com a União Europeia. Eles têm sido grandes diplomatas, grandes embaixadores do Brasil. Então, eu não ouso dizer que o Eduardo não é preparado, porque as ações dele têm mostrado o contrário, tá? Deputada, agora, vai custar. deputada. Mas, Rodrigo, eu acho o seguinte... A postura do Eduardo é uma postura de conflito. Mas ele tá... eu acho que não. Vou te falar uma coisa. Tem pessoas que quando elas assumem uma cadeira, a responsabilidade de um cargo, quando a pessoa tem amadurecimento, e eu acho que o Eduardo tem, ela faz com que a pessoa assuma outra postura. Eu digo assim, eu já conheci pessoas que eram super beligerantes, encrencavam com tudo, super crítica com colegas de trabalho. A hora que passa a ser chefe, passa a ser compreensivo, passa a poder conseguir conversar. Porque quando você assume um cargo, vem uma responsabilidade junto. Mas não foi o que aconteceu, Bom, o Edgar né? me disse, o Então, Edgar me deu aí uma concessão da tréplica, né, Edgar? Vai lá. Não, é só para... Bom, em primeiro lugar, eu fico satisfeito com a resposta sobre o parlamento e a importância da conversa do Congresso e de contemporizar, ceder. Isso é fazer política, não é velha nem nova política, nem nova era. É fazer política e eu fico feliz de ouvir da senhora isso, porque tem muita gente ligada ao bolsonarismo que não pensa assim. Então é bom ouvir da senhora endossando isso. Quanto à indicação do Eduardo, né, a possível indicação, eu só gostaria de lembrar que sou, assim, um tanto patrimonialista, dinástico, quase um clã, né? É o governante que encara o Estado como um puxadinho da sua família. E qualificação é muito questionável. Você me desculpa, deputada, mas o conservadorismo que ele foi costurar, a gente sabe que é ligado ao Steve Bannon, que é um sujeito tão radical que o Donald Trump chutou da Casa Branca. Ele fala em nome de uns radicais. A senhora citou a Hungria. Hungria é o Viktor Orbán, que chama de democracia iliberal o seu projeto. Então não são pessoas tão comprometidas, me parece, com os valores republicanos que a senhora defendeu antes. Então eu acho que há aí uma postura ligada a essa ala da dita direita, nacional populista, que é um tanto autoritária e muitas vezes incompatível com um projeto mais republicano que a direita conservadora e liberal apregou. Eu ainda posso falar? Então, Constantino, deixa eu te falar uma coisa. Você fala que o Trump chutou o Steve Bannon. Pode ser, mas ele acolheu o Eduardo Bolsonaro, tá? Ele fez num discurso algo inédito. Eu nunca vi o homem mais poderoso do mundo, tá, fazer levantar de uma plateia um brasileiro e dizer que ele é fantástico, que ele tem feito um serviço fantástico num momento tão difícil. Então, isso aí já credencia o Eduardo mais do que um monte de coisa. Porque mostra que esse caminho que ele está pavimentando, sabe, foi sim um trunfo dele. Então eu parabenizo o Eduardo Bolsonaro por isso. Agora, dizer que vai ser tranquilo, eu não sei, acho que não vai ser, acho que vai ter um custo político para o Bolsonaro, sim. Ele vai ter que enfrentar o Senado. A gente já tem visto aí até tweet aí da Mara Gabrilli, a senadora Mara Gabrilli, que é da Comissão, né, de Relações Exteriores do Senado, falando que ele pode ser massacrado. E eu acho que não seria bom para o presidente ter uma derrota no Senado. Então eu acho que ele precisa realmente, antes de fazer a indicação, ter essa certeza de que ele teria uma vitória.